isso. Vamos ler o texto, se o Filho vos libertar, para a gente entender? Lembre-se de uma coisa, a gente vai estudar sobre a hermenêutica. Um texto isolado não serve como base doutrinária, tá? Você não pode pegar um texto e esquecer da Bíblia. Seu filho liberta, mas liberta do quê? É das drogas? Não está falando da droga ali. Eu nessa parte assim, é meu isso aí, isso é coisa minha. Eu nessa parte já entendo que Deus ele tem o poder de libertar a gente de qualquer tudo. Coisa. Entendeu? De tudo. Qualquer coisa. Mas Jesus veio para quê? Ele veio para libertar. Libertar do quê? Do pecado. Vamos ver para que Jesus veio? Mateus. Depois a gente vai lá em João 8, 32. Mateus 1, 21. Quem quiser ler, achar primeiro, pode ler. Para isso que Jesus veio. Pode ler? Mais alto? Mateus 1, 21. Isso. Então ele se levantou. Não, Mateus 1, 21. E dará à luz. Olha lá, pode ler, Maria. Lê mais alto. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Os pecados. Não das vontades. Vontade de pecar é uma coisa. É porque cada ser humano ele tem um tipo de problema dentro dele. Tem. Entendeu? Às vezes o meu problema é muito menor do que o seu. Mas para mim é um sofrimento. É muito triste. Por que eu choro? Porque eu quero ter isso dentro de mim? Mas igual a gente batendo na tese aqui, eu vou falar de novo. Sempre bom a gente conversar sobre isso. Eu pergunto para Deus, por que Deus? Eu faço tudo que me falaram sobre Bíblia, sobre buscar Deus, sobre orar, sobre jejuar, sobre tudo. Eu estava falando igual Paulo, fazendo a mesma coisa que fala. Deus disse, meu filho, fica em paz, minha graça te basta. O meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Essa fraqueza que você tem vai fazer você crescer. A sua fraqueza é um impulso que te joga para cima. Entendeu? É como um estilingue que você puxa a esliga para jogar a pedra mais longe. Quanto mais a gente saber que a gente é fraco, mais Deus consegue esticar a gente. Vamos lá, João. Vamos lá. Quem citou o versículo, fala o versículo. E se conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Se conheceres a verdade vos libertará. Que verdade? Aí citou esse outro aqui. Se pôs o filho, os filhos vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Do que? Livre do que? Aí eu já acho que é de várias coisas. Não. É do pecado. No texto que ela leu, Jesus veio, colocará o nome de Jesus. Isso aí é meu. Eu creio que liberta de várias coisas. Jesus veio para tirar o pecado. O resto a gente consegue. Entendeu? Aquilo que a gente não consegue, ele faz. Mas o que a gente consegue, a gente luta para fazer. Entendeu? Vamos ler o texto aqui. Olha o que aconteceu. Tinha uma mulher adúltera, ela foi pega em adúltera, né? Em adultério, ela se apedrejada. E Jesus dizia aos judeus que criam nele: se vós permanecer na minha palavra, vocês serão meus discípulos. E se vocês conhecerem a verdade,
a verdade vos libertará, enquanto você permanecer na minha palavra. Lê o versículo antes aí, Fernando, que você deu? É o 31. Jesus dizia: pois aos judeus que creem nele, se vos permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se permanecer. Se eu não permanecer, a Bíblia diz que é como o porco que volta ao despojador e a porca lavada que volta à lama. O cachorro que volta ao vômito e a porca lavada que volta à lama. Enquanto eu permaneci na presença de Deus, pode vir vontade, pode vir tudo. Eu vou ser discípulo. Mas quando eu abandonar isso, eu caio. Então, o problema às vezes não é Deus libertar. O problema é a permanência, porque existe a vontade de Deus e a perseverança dos santos. Deus tem a sua parte e a gente tem a nossa parte. Deus liberta, a gente tem que se manter liberto. Deus tirou a corrente do pescoço, igual o cachorro. Mas se você for lá e colocar a corrente de novo, foi Deus que colocou? Não, foi eu. É igual eu. Se eu tiver vontade de colocar a corrente no pescoço, não é culpa de Deus. É culpa minha. Porque Ele quer me libertar. E Ele me liberta de verdade. Mas se eu quiser se tornar escravo de novo, aí é um problema meu. Vamos continuar aqui. E se conheceres a verdade vos libertará. E respondeu, escute só. Responderam-lhe, aqui os fariseus, que eram religiosos da época, somos descendentes de Abraão, não somos escravos de ninguém. Como você está falando que a gente precisa ser livre? Os religiosos acham que não é escravo de ninguém, que é livre, que é liberto. E Jesus respondeu: em verdade vos digo, que aquele que comete pecado é servo do pecado. Pecado sem S, pecado de Adão. Aquele que comete pecado é escravo do pecado. E Jesus está falando de libertação do que aqui? Pecado. Esse pecado sem S, que é o pecado original de Adão. Não pecados de vontades. Pecados de vontades não levam para o inferno. Pecado de Adão leva para o inferno. Entendeu? Daí ele continua. Ora, o servo não fica sempre em casa, mas o filho sempre fica. Se eu sou escravo, eu fico para fora de casa sempre. Mas se eu sou filho, eu permaneço. E se eu sou filho, se eu permaneço na casa do meu pai, eu não sou escravo. Se eu sou filho, eu não sou escravo. Mas se eu sou escravo, eu não fico dentro de casa. Entendeu? Enquanto eu estiver na verdade, eu sou filho. O filho pródigo, quando saiu da casa dele, o que Deus disse? Esse meu filho estava morto. Porque ele foi embora de casa. Vendeu tudo que tinha. Se tornou escravo do pecado. Gastou com prostitutas. Mas agora ele se arrependeu e voltou para casa. E agora eu vou vestir ele de novo. Vou colocar a sandália no pé. Sabe por quê? Escravo não usava sandália. Andava descalço. Vamos continuar lá? Se, pois, o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, vos libertar, você é um escravo. E Deus fala: a partir de hoje você não é mais escravo. Você é livre. Livre tanto para seguir Ele, como para não seguir Ele. Livre é tirar os algemas. Você escolhe o caminho que você vai seguir. Se o Filho te libertou e falou que você não é mais escravo, não é mais escravo. Aí você decide se quer continuar na casa do seu Senhor.
Se você quiser continuar na casa do seu Senhor, ele vai pegar um ferro quente e vai te marcar. Daí você será, sabe o quê? Um eunuco, um escravo porque quis ser escravo. Como Paulo disse, sou escravo de Cristo, por amor a Cristo. Porque Ele me libertou, Ele me deu o direito de viver a minha vida. Mas eu prefiro ficar na presença dEle como escravo dEle. Porque eu sei que ficar na presença dEle, mesmo sendo livre, eu prefiro ser escravo de Cristo. Como eu disse no vídeo, eu sou prisioneiro de Cristo. Enquanto eu estiver preso com Cristo, o que eu disse no vídeo, você vai estar na palavra. Pode me deixar trancado dentro de casa ou me colocar numa ilha deserta junto com as minhas vidas. Para mim, eu seria o melhor homem do mundo e a pessoa mais feliz do mundo. Porque eu estou com aquele que me amou e me libertou e eu quero ficar com ele. As minhas vontades vão estar aqui. Sempre vai estar aqui. Mas aquele quer. O que acontece? Jesus falou uma parábola sobre o homem valente. Você já escutou? Não. Que o espírito deixa a casa vazia, daí vem 7 espíritos piores. Vamos supor, aqui é uma casa. E aqui sou eu, um usuário de crack. E eu tenho a minha parte espiritual, que tem vontade de buscar Deus, e minha parte que quer buscar as coisas terrenas. Nós somos o único ser criado que fomos feitos para viver tanto na terra como no céu. Então, a gente tem a parte espiritual e a parte carnal. A parte carnal é para viver na terra. A parte espiritual é para viver no céu. E o que acontece? Essa minha parte terrestre está mais forte do que a minha parte celeste. Porque eu estou alimentando mais ela. Como se fosse... Pega 2 Rottweiler. Deixa um comer bombadão e deixa um magrinho e coloca os 2 na rinha para brigar. O que vai ganhar? O que está sem comer. O que está sem comer. Vai nada. Vai nada, é o outro que vai comer. O outro só vai dar uma chacoalhada no pescoço do outro. Assim. Então, o que a gente alimentar vai se tornar mais forte. Enquanto eu estiver alimentando a minha parte espiritual, o valente, que é Cristo, vai expulsar o nóia que está dentro de mim, vai manter o nóia sempre lá no cantinho dele. Ele sempre vai estar lá, você vai ficar aí, porque eu estou mandando nessa casa agora. Mas se eu expulsar Jesus de dentro da casa, aquele noinha que está aqui vai tomar conta da casa de novo. E além de tomar conta da casa, ele fala, agora a casa ficou vazia, pode vir mais 7. O estado desse homem se torna pior do que o primeiro. É muita coisa. Esse dava um tema muito bom para falar. Entendeu? Dava um estudo ótimo para a gente falar isso. Para a gente entender o que a gente somos e o limite que a gente podemos chegar. Entendeu? E a gente tem que aprender a ser humano. Entendeu? Chorar, rir quando é para rir. Jesus fala chorar quando se chora, rir quando se ri, lamentar com aqueles que têm tristeza. Deu para entender? O nóia está dentro de nós. Mas Jesus está tão grande na vida de vocês que vocês estão esquecendo dele. Entendeu? Jesus tomou conta da vida de vocês de tal maneira que esse nóia não tem coragem nem de levantar lá dentro. Mas eu já tive um problema, eu tenho um problema físico, neurológico. O meu cérebro não produz mais o hormônio da alegria. Eu acordo triste, choro à toa.
eu tenho que tomar um remédio para repor esses hormônios. Porque quando eu fico triste, o noinha vai lá e fala, vai lá, uma pedrinha lá que você vai ficar legal. Entendeu? Vai fumar um beck que você vai ficar relaxado, vai comer pra caramba e vai jogar videogame. Entendeu? Para mim não fazer isso, eu vou buscar recurso médico. Porque o recurso médico vai manter eu com a minha família estável. Eu não vou destruir minha família, do que buscar algo ilícito, ressuscitar aquilo que Jesus matou dentro. Está dentro de mim. Ele está morto lá dentro. Mas eu sei que ele está lá. E se ele se levantar, ele me deu de novo. Então por isso que a gente tem que sempre... a manutenção da salvação. Lembre que a gente somos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Então a manutenção da salvação que é importante. E isso é só o Espírito Santo faz. E o Espírito Santo é mais grande do que o noinha que está dentro de nós. O Espírito Santo preenche toda a casa. E não só o espaço fora. Ele fica lá na casinha do cachorro amarrado. Mas ele sempre vai estar lá. Isso Deus permite para a gente sempre lembrar. A igreja de Filadélfia. Mas a gente pode usar também um texto lá quando Jesus está sendo tentado, né? A gente pode adquirir isso para a gente. Esse dia eu passei por uma situação difícil também, né? Aí eu me pus como Jesus expulsou Satanás lá, que Jesus estava no monte. Aí eu passei por uma situação ali que eu vi que era diabólica mesmo. Aí eu repreendi, sabe? Eu usei Usou a palavra. Usei a palavra de Deus no momento, né? Porque eu vi que era algo que não era normal. A gente pode ter essa armadura também, né? Usar a palavra quando vinha a tentação. Por isso a Bíblia diz: revestir de toda a armadura de Deus. Sim. Para que possais suportar o dia mau. E nesse momento você vigiou também, né? Sim. Entendeu? Se você não tiver com a armadura, na hora que a pedra for bater, ela vai bater e vai derrubar. Por isso que Deus, revestimos de toda a armadura de Deus para que suportais o dia mau. O dia mau é o dia mau. E a gente não sabe a hora que vai vir, né? Então falar que a gente vai conseguir passar... Imagine eu enterrar a Rebeca com 4 anos de idade, você enterrar a Bia. É pedir força para Deus, irmão. Eu pensei Sozinho você consegue? Não, eu pedi para Deus, eu pedi a força para Deus. Sozinho. Eu pensei em sair hoje, não sei, viu minha mãe na mente assim, eu oro todo dia para isso, para que o diabo caia em cima de mim e não caia na minha família. Porque eu não aguento. É difícil esperar uma hora de sair, você está desprevenido. E é isso que eu falei pro Sandro. Acontecer de sua mãe morrer. Vai morrer, uma hora vai chegar. A gente tem que se preparar para isso. Eu não sei para quem foi que eu falei hoje. Foi com o Rafinha, eu estava cortando o cabelo nele e a avó dele, ó, pra você ver, ó. Ele estava cortando meu cabelo e deu um telefonema para ele. Ele foi atender, ele voltou assim, ele voltou já diferente, né? Aí eu falei: que foi, Mike? Ele falou: pô, minha avó acabou de falecer. Você muda na hora. Aí o semblante dele já é outro, né? Aí eu conversando com ele assim, né? Falando para Deus confortar o coração dele, da família dele, tal, não sei o quê. Eu falei: Rafinha, sabe que para quem quer sair, já foi você. Isso aqui no estudo você falou para nós tem que se preparar para outras coisas, tem que se preparar para a morte. Porque a morte vai vir de um jeito ou de outro. Eu falei: Rafinha, às vezes a gente se prepara para tantas coisas, faz plano para tantas coisas, mas não prepara nosso coração, porque a gente tem nossa mãe, tem nossos filhos. E o pior é arrepio agora. Porque... O pior, Fernando, não é perder uma avó. É natural perder uma avó. Não, verdade. Mas o que é, ao contrário da natureza, é perder filho. Verdade. Os filhos nasceram para enterrar o pai. Verdade. E a notícia que a gente recebe abala a gente, né? Pode ser qualquer tipo de notícia. Qualquer notícia que vem pra gente então, abala. O que acontece? O diabo veio tentar Jesus quando ele estava forte? Estava 40 dias sem comer. Ó, transforma essa pedra no pão.
O diabo vai vir tentar na hora que a gente estiver caído, quando a gente estiver fraco. Mas Jesus usou o quê? A palavra de Deus. Ele só de pão me deu. Com 2 versículos, nós já fizemos tudo, né? Com 2 versículos ele derrubou o diabo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo veio tentar Eva quando ela estava com quem? Com Adão? Estava sozinho. Estava sozinho. A tentação vem quando a gente está sozinho. Entre aspas, estava fraco. Se os dois estivessem unidos ali juntos, às vezes não tinha caído na tentação. No Né? dia que eu fui até lá na favela, eu estava com quem? Sozinho. Com o bolso cheio de dinheiro. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo, Silvana? Em casa, minha mãe me pega no ponto, ela me traz em casa e faz o quê? Te tranca. Tranca as janelas, tranca os portão, porque eu não confio em mim. Eu fico trancado mesmo até a hora da Silvana chegar. Eu tenho tudo que eu preciso para ir em casa. Entendeu? É 2 processos que eu acho assim da Bíblia interessante, é sobre a morte e sobre a tentação. A tentação é coisa terrível. Porque talvez pode vir uma tentação e vai vir um pecado, e pode ser aquele pecado consumado que a gente estudamos e vir a morte. E talvez a morte ela age como uma surpresa na vida da humanidade em geral, porque muitos morrem. Não, a morte é para todos. Sim. Mas a tentação também, a tentação só é para quem é servo de Deus. O diabo não tenta que não é uma ameaça. Entendeu? Se você não está passando por nenhuma prova, se você não está sendo tentado, se você não está passando nenhuma dificuldade na sua vida espiritual, Alguma coisa está errada, né? você já está caindo. Alguma coisa está errada. Se o diabo está tentando me derrubar, quer dizer que eu estou? Sim.